Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e ministros presentes, e também missionário Miguel Bermúdez Marim e todos os ministros lá em Cali, Colômbia, e as congregações reunidas lá em Cali, Colômbia. Que Deus lhes abençoe e recebam uma saudação da minha parte, de todo o coração. E agora iremos ao estudo bíblico de hoje, domingo de escola bíblica dominical, para o qual leremos em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te ensinarei o que has de fazer, e me ungirás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram-lhe ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vem sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E disse: ainda resta o menor, que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos,
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O tema da escola bíblica de hoje é Davi, o 8º filho de Jessé, ungido como rei de Israel. Podem se sentar, queiram ter a bondade. É importante saber que Davi é um homem conforme ao coração de Deus e que é profeta e que, sendo assim, tem as duas consciências juntas. O subconsciente e o consciente os têm juntos, os profetas. Por isso, mesmo estando despertos, acordados, podem ver como subconsciente, porque não tem a barreira que tem os seres humanos comuns. É por isso que vêm em outras dimensões, podem ouvir a voz de Deus e podem ver a Deus em suas manifestações e aos anjos também. E a Escritura diz que não fará nada o Senhor Jeová, sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E também em Zacarias, capítulo 7, versículo 11 ao 12, diz que Israel não quis escutar a Deus. E como Deus estava falando para Israel escutar a Deus, capítulo 7, versículo 11, em diante diz: eles, porém, não quiseram escutar, antes me deram as costas e taparam seus ouvidos para não ouvir, e fizeram seus corações duros como diamante para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava por seu Espírito, por meio dos primeiros profetas. Veio, portanto, grande ira por parte do Senhor dos Exércitos. Aqui estabelece a forma em que Deus falava ao povo hebreu. Falava por meio do seu Espírito, através dos profetas, porque a palavra vem aos profetas: não fará nada o Senhor, sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Por isso os envia com as duas consciências juntas, para poder ouvir a voz de Deus e poder comunicar o que Deus diz ao povo que está sob o pacto que está vigente neste tempo. Israel estava sob o pacto da lei. Portanto, Israel recebia da parte de Deus os profetas mensageiros correspondentes à dispensação da lei. E encontramos que Davi não era somente rei, mas profeta também. E sendo assim, Deus lhe falava, Deus lhe guiava, e Deus o escolheu para ser rei em lugar de Saul. E Davi era o 8º filho de Jessé, nascido em Belém da Judéia, porque em Belém da Judéia nasceria o Cristo. Portanto, Davi também tinha que ser
de Belém. E o Cristo, o Messias, nasceria na casa do pão de Deus, que é Belém. Porque Belém significa a casa do pão de Deus. Por isso, Jesus Cristo tinha que nascer em Belém também, porque ele disse: eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá para sempre. E agora encontramos que Davi, sendo o 8º filho de Jessé, é tipo e figura do rei vindouro, descendente do rei Davi, para o último tempo. Tem que ser judeu, o rei vindouro, e tem que cumprir o tipo e figura de Davi, porque Davi é tipo e figura do Messias príncipe que virá e que governará sobre Israel e sobre todas as nações. O rei que restaurará o reino de Israel e ocupará o trono de Davi. Portanto, é importante saber que Davi é o 8º filho de Jessé, ungido como rei de Israel. Agora, para o tempo final, o 8º filho da monarquia do filho de Davi aparecerá. E isso será a vinda do Filho do Homem para o tempo final, para reclamar o trono e reino de Davi e sentar-se sobre o trono de Davi e governar, reinar sobre Israel e sobre todas as nações, com capital em Jerusalém, Distrito Federal, todo Israel e todas as nações que sejam salvas durante a grande tribulação entrarão ao reino do Messias, príncipe judeu. E a paz e felicidade correrá desde Jerusalém como um rio para todas as nações. É o que trará a paz permanente para Israel e para todas as nações, pelo qual queremos que apareça aquele que está representado no 8º filho de Jessé, o qual será ungido como rei de Israel. E tem que aparecer neste tempo final. Os judeus o estão esperando. O cristianismo também o está esperando. Há um mistério, um segredo. O maior segredo de toda a Bíblia está na vinda do Filho do Homem para o último dia, para falar a Israel e também falar ao cristianismo. Como virá? Quando virá? E quem será? Esse é o segredo. Tudo isso está dentro do 7º selo de Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 10 de Apocalipse. O livro que é como o livro do profeta Daniel, o qual também o via no capítulo 7 vindo e tomando os direitos do reino,
os direitos da vida eterna, para o estabelecimento do reino de Davi, a restauração do reino de Davi, da qual os discípulos de Jesus Cristo lhe perguntaram no livro dos Atos, capítulo 1, a Jesus: Senhor, restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Disse: não corresponde a vós, não correspondia a eles saberem, mas a nós sim, nos corresponde saber, porque estamos no tempo para a restauração do reino de Davi e trono de Davi. Essa é a única esperança que há para o povo judeu e para toda a humanidade. Sem essa esperança, a vida não tem sentido. A vida seria trabalhar, dormir, comer, deixar que os anos se passem e depois morrer. E isso não é vida. Vida é o Senhor. Ele é a vida para todo ser humano. E conhecer os mistérios do Senhor, o programa divino correspondente ao tempo em que a pessoa vive, é o privilégio e bênção maior, porque está recebendo a revelação do programa divino, para estar dentro do programa divino, não vivendo, ignorando o que Deus está fazendo na terra. É importante estar conscientes que o 8º filho de Jessé, ungido como rei de Israel, é tipo e figura do Messias príncipe, que reclamará o trono e o reino de Davi, e estabelecerá o reino de Deus na terra, porque o reino de Deus na terra é o reino de Davi, e o trono terreno de Deus é o trono de Davi. Portanto, é importante conhecer estes mistérios da Bíblia, para que assim não estejamos ignorando o que está ocorrendo no programa divino. Se requer saber que Deus é o Rei do Universo e que estamos aqui com e por um propósito divino. Não estamos aqui para perder tempo. Não estamos aqui para perder tempo. Estamos aqui para entrar a um programa divino que nos levará à vida eterna, para nunca morrermos. Portanto, é importante que estejamos em alerta, porque vai ser revelado o 8º filho de Jessé, tipificado em Davi. E os judeus vão recebê-lo. Mas de onde sairá? Isso o veremos algum dia. Vejamos aqui, 1 de Crônicas, capítulo 29, do versículo 22 em diante diz, 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 22 em diante. E comeram e beberam diante do Senhor naquele dia com grande gozo,
E por segunda vez deram a investidura do reino a Salomão, filho de Davi. E ante o Senhor o ungiram por príncipe, e a Sadoque por sacerdote. E Salomão se assentou como rei no trono do Senhor, em lugar de Davi seu pai. Em que trono se sentou Salomão? Em que trono Salomão se assentou? No trono de Davi seu pai. E diz que é o trono de Deus, o trono do reino de Deus. Ou seja, o trono terreno de Deus é o trono de Davi. E o reino terreno de Deus é o reino de Davi. Por isso, os judeus perguntavam: quando restaurarás? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque o reino de Israel, ou o reino de Davi, é o reino terreno de Deus. E o trono de Davi é o trono terreno de Deus, o qual é conectado com o trono celestial de Deus e o reino celestial de Deus. A representação do reino celestial de Deus é o trono de Davi e reino de Davi. Tão simples assim. E haverá um oitavo filho de Davi, ou seja, haverá um oitavo filho de Jessé, representado em Davi. Davi, o amado. Belém, Belém da Judeia, a casa do pão de Deus. O cristianismo está esperando a vinda do Senhor. O Senhor vem primeiro à sua igreja e depois aos judeus, porque a casa do pão de Deus, que é Cristo, o pão de Deus, o qual disse: eu sou o pão da vida, está na igreja, que é a casa de Deus espiritual, do Novo Testamento, do Novo Pacto. Portanto, o cristianismo tem que abrir seus olhos, porque a vinda do Senhor se cumprirá primeiro no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Deus espiritual. E é a casa do pão de vida, porque Cristo e sua igreja são um. É o corpo místico de Cristo, sua igreja, e é a que está sob o novo pacto, o Novo Testamento. Depois se revelará ao povo hebreu. O povo hebreu o verá a vinda do Senhor em sua igreja e dirá: este é o que nós estamos esperando. Eles o receberão depois, e entrará a dispensação do reino, que é o que corresponde aos judeus, nesse entrelaço da dispensação do reino com a dispensação da graça. Tão simples assim, mas, porquanto é um mistério, o maior mistério de todos os mistérios, fica selado até esse momento em que Deus o abra e dê a conhecer esse mistério da vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, neste tempo final, a sua igreja.
e depois ao povo hebreu. Portanto, vem um tempo de preparação para os cristãos e também para os judeus, para se prepararem para a vinda do Senhor, a vinda do Rei de Israel, a vinda do qual Davi é o tipo e figura, como oitavo filho de Jessé. Recordem que Cristo disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, Cristo em Espírito Santo é o que fala no livro do Apocalipse. Por isso sempre diz, o Espírito diz tal coisa, o Espírito diz. E depois diz, o Espírito e a esposa dizem. Porque a igreja tem que repetir o que Cristo em Espírito Santo está dizendo. E no meio da sua igreja. Capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem tem sede e quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui podemos ver que Cristo é a raiz e a linhagem ou geração de Davi. Ele é o filho de Davi. E no último dia está prometida a manifestação do Filho do Homem no meio do cristianismo e depois no meio dos judeus. Isso é a vinda do Senhor para o tempo final. Há um mistério grande aí. Recordem que Cristo sempre dizia: o Filho do Homem, o Filho do Homem. É que como o Filho do Homem, esse título corresponde a profeta. Por isso, como profeta, Cristo se identificava como Filho do Homem. E a promessa é que o Filho do Homem virá nas nuvens com seus anjos para chamar e juntar os escolhidos do povo hebreu, que são 144.000 escolhidos, 12.000 de cada tribo. Mas primeiro vem e se manifesta no meio da sua igreja nesse tempo final. O cristianismo tem que estar preparado para esse evento, estar bem unido, e os judeus também, para que seja de bênção a vida do Filho do Homem, possam identificá-la e possam receber as bênçãos que vêm no Filho do Homem para os seres humanos neste tempo final. O oitavo filho de Jessé, ungido como rei de Israel. Esse foi o nosso tema de escola bíblica para hoje, domingo, de escola bíblica. Aqui na grande tenda catedral. E para todos os que estão conectados com essa transmissão via satélite ou via internet. Se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nesta ocasião. E estaremos orando por você para que Cristo lhe receba em seu reino, lhe perdoe e com seu sangue lhe limpe de todo pecado.
e seja batizada em água no seu nome, e Cristo a batize com Espírito Santo e fogo, e produza em você um novo nascimento. Recorde que quem não nascer de novo não pode entrar ao reino de Deus, disse Cristo, em São João capítulo 3, versículo 1 ao 6. É necessário nascer de novo, disse Cristo. No reino de Cristo, que está na esfera espiritual, está se produzindo um novo nascimento. Cada dia, de pessoas que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador. E depois virá a parte física, que será a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos glorificados e eternos, como o que tem Jesus Cristo. E a transformação dos crentes que estejam vivos, nascidos de novo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois, Israel receberá ao Messias príncipe, ao filho de Davi. Israel está esperando ao filho de Davi, ao Messias príncipe, está esperando a um homem, um profeta, no qual se cumpram essas profecias. E isso é o que Israel está esperando. Vamos nos colocar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador, em diferentes países, e aqui também. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo. Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, viemos a Ti, trazendo estas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-lhes em Teu reino, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Os que vieram aos pés de Cristo nesses momentos. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho, e Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome como único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício de expiação por nossos pecados. Creio, Senhor, em Ti, com toda a minha alma. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpes de todo pecado. Me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas em mim um novo nascimento. Eu te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora os que receberam a Cristo perguntarão: quando podem me batizar? Quando São Pedro pregou e quando os apóstolos pregavam, os diferentes apóstolos, no mesmo dia em que pregavam e as pessoas aceitavam a Cristo como Salvador, as batizavam. Porque o batismo é primeiro e depois vem o batismo do Espírito Santo. E quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, foram milhares de pessoas que vieram. E quando creram, foram batizadas no nome do Senhor.
Essa é a forma bíblica da parte de Deus para todo o cristianismo. E essa forma sempre esteve na Bíblia para ser praticada por todos os crentes, por todos os pastores, por todas as igrejas do cristianismo. Deus não mudou essa forma. Batizar no nome do Senhor Jesus Cristo significa que está sendo batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Simples assim. Por isso, no cristianismo não pode se alterar a forma de batizar que usaram os apóstolos, porque essa é que deu o Espírito Santo por revelação a São Pedro e aos demais apóstolos. Tão simples assim. Quando se faz, como já foi estabelecido, não pode falhar. Se é mudada a forma que Deus usou, há uma falha e não está de acordo ao programa divino para o cristianismo. Consequentemente, é preciso seguir adiante até que entre o último escolhido de Deus ao corpo místico de Cristo. E Cristo complete sua igreja e ressuscite aos mortos em Cristo e transforme os que estão vivos e nos leve à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, bem podem ser batizados os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Davi, o 8º filho de Jessé, ungido como rei de Israel. Este foi o tema da nossa escola bíblica de hoje, domingo, 19 de fevereiro de 2017. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez a continuação, para que eles mostrem como fazer para serem batizados os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. E em cada país deixe o ministro correspondente para que faça na mesma forma que estará se fazendo aqui. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos e continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.